pequenos motores. Se há coisas das quais não precisamos falar muito, são os motores elétricos. É raro que eles tenham uma pane, eles não provocam fumaça e pegam sem que precisemos suplicar. Enfim, eles funcionam tão bem que a gente se pergunta até como é que eles funcionam, mas não há razão para isso. O princípio básico do motor elétrico não data de ontem. A história é ligada ao princípio do eletroímã. Quando fazemos passar uma corrente por uma bobina enrolada em torno de um núcleo de ferro, ela se comporta como um ímã, com um polo norte e um polo sul. Mas quando os polos mudam, isso também muda, claro. De forma que um eletroímã pode atrair um ímã verdadeiro. Ou até mesmo pedaços de metal. Mas não é isso que faz o motor. Certamente poderia-se imaginar alguns dispositivos como este aqui. Mas isso aqui não seria muito prático para fazer funcionar um ventilador ou um aspirador. Então, coloquemos de preferência um ímã girando em frente à bobina. A corrente passa, o polo norte da bobina atrai o polo sul do ímã e isso gira. Mas isso para por aqui. Exceto, claro, se nesse momento eu preciso inverter o sentido da corrente, e depois novamente, etc. Mas isso também não seria muito prático. Segunda tentativa. Eu substituo o ímã por uma bobina, também giratória. Eu faço passar uma segunda corrente, o que dá um segundo eletroímã, e isso gira. Porém, além de precisar alternar as correntes o tempo todo, eu terei os fios que se embaraçam, o que é ainda menos prático. Mas é nesse momento que intervém uma astúcia simples, mas fundamental, o coletor. Eu equipo minha bobina móvel de contato tendo esta forma aqui, separada por um bom isolante. Os contatos que levam a corrente são fixos e se contentam em se esfregar sobre o coletor. De forma que, quando isso gira, a corrente continua passando. Esses contatos fixos nós chamamos de vassoura, escova, porque originalmente as pessoas faziam uso de fios finos que lembravam vassouras. Mas desde então já fizemos melhor com grafite, são os carvões. Graças a essa astúcia, não temos mais problemas de fios com nossa bobina giratória. Ela continua a girar sozinha. É fácil de entender por quê. Quando a corrente passa por esta aqui, pela bobina, seu polo sul está aqui. Ele é atraído pelo polo norte da bobina fixa e isso gira. Ao chegar aqui, ela deveria parar, mas, nesse exato momento, cada vassoura, escova, vira em contato com a outra metade do coletor. A corrente muda de sentido dentro da bobina giratória, seu polo sul se torna polo norte. E ele é repelido pelo polo norte da bobina fixa, enquanto o sul é atraído. Um meio giro depois, corrente e eletroímã trocam novamente de sentido e fazem girar novamente. A eletricidade não é nada mal. Para simplificar as coisas, as duas bobinas são colocadas em série no mesmo circuito e ligadas na mesma fonte. Tal é o princípio do motor elétrico série, dito universal. Universal não quer dizer que você poderia fazê-lo funcionar com molho de tomate ou não importa o que. Ainda não chegamos lá. Universal porque, se no lugar de uma fonte contínua, como em nossas experiências, nós alimentássemos com uma fonte alternada, isso continua a funcionar. Evidentemente, a corrente alternada muda de sentido. Mas quando isso acontece? O polo do eletroímã fixo muda de sentido e o polo do eletroímã móvel também, e ao mesmo tempo, de modo que as forças de interação entre os polos não mudam, e isso continua a girar. Isso, obviamente, é um esquema teórico. Na prática, para fazer trabalhar os dois polos do eletroímã fixo, nós lhe damos esse aspecto aqui. Nós o chamamos de estator. A bobina móvel é colocada no interior, mas ela também é enrolada no núcleo. Isso se chama rotor. Quanto ao coletor, ele é geralmente colocado aqui. As vassouras, escovas de carvão são colocadas dessa forma. É assim que nosso bom motor elétrico faz girar o seu ventilador, o seu refrigerador, o seu aspirador. A eletricidade não é nada mal.